Como já sabemos, o continente inabitado da Antártida reserva muitas surpresas para nós, além de sua temperatura extremamente fria. Algumas descobertas misteriosas feitas lá, certamente, vão arrepiar sua espinha. Junte-se a nós enquanto apresentamos 15 coisas aterrorizantes descobertas na Antártida que mudaram tudo. Mas antes de começarmos com este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Fazendo isso, você nos estimula a trazer mais conteúdos interessantes. Agora vamos começar. Número 1. Cientistas descobrem terremotos escondidos na Baía de McMurdo. Pesquisadores descobriram dezenas de terremotos escondidos sob o gelo da Antártica. Anteriormente, acreditava-se que o peso das enormes camadas de gelo na Antártica impedisse a atividade sísmica no continente. No entanto, pesquisas recentes indicam que o continente também tem sua parcela de terremotos, embora sejam menos frequentes em comparação com outros continentes. Em 2009, Amanda Locke, professora assistente no Departamento de Biodiversidade, Terra e Ciências Ambientais da Universidade Drexel, na Pensilvânia, e seus colegas pesquisadores instalaram uma série de sensores ao redor do continente, incluindo locais remotos onde nunca havia ocorrido atividade sísmica. Para a surpresa deles, os sensores detectaram 27 pequenos terremotos com magnitudes que variavam de 2,1 a 3,9. Esses terremotos não haviam sido previamente detectados, o que indica que inicialmente era necessário o equipamento correto para registrar esses eventos. A nova descoberta coloca o leste da Antártica em uma categoria semelhante a outros crátons com sistemas de rift, um tipo de sistema que estressa a Terra enquanto afasta os continentes. Crátons são grandes blocos estáveis de rocha na crosta terrestre que sustentam os continentes. O rift do leste do cráton antártico percorre a região conhecida como Montanhas Subglaciais Gambertsev. Apesar de ter cerca de 100 milhões de anos, o rift do leste da Antártica continua a se mover muito lentamente. Número 2. Monte Erebus. Apesar das condições congelantes da Antártida, ela é o lar de vários vulcões. Há 4 vulcões na Ilha Ross, mas entre eles, apenas o Monte Erebus está ativo, e sua atividade vulcânica aumentou nos últimos 30 anos. O Monte Erebus é o maior vulcão ativo da Antártida. Foi descoberto em 1841 por uma expedição liderada por Sir James Clark Ross, que nomeou o vulcão em homenagem ao seu navio, Erebus. Esse vulcão possui uma cratera externa com cerca de 650 metros de largura, formando um anel distinto a aproximadamente 3.200 metros de altitude. Ele está ativo desde 1972. Uma das coisas únicas sobre o Monte Erebus é a descoberta de camadas de gelo entre suas camadas de rocha, o que significa que as erupções que ocorreram não derreteram completamente o gelo glacial. O Monte Erebus está situado em uma localização remota, e as condições climáticas são perigosas, tornando difícil para os cientistas visitarem o local. No entanto, em 2013, os cientistas conseguiram escalar o vulcão, percorrendo neve, rochas e geleiras para chegar ao cume. Eles descobriram organismos vivos no calor do vulcão e várias cavernas de gelo, habitadas por criaturas fascinantes, consideradas as mais únicas do mundo. Os cientistas ainda estão observando o vulcão do Monte Erebus por meio do Observatório do Vulcão do Monte Erebus e campanhas de campo para descobrir sinais de formas de vida extremas próximas ao vulcão. A cerca de 40 quilômetros de distância está o maior assentamento antártico, a Estação McMurdo, operada pelos Estados Unidos. O estratovulcão do Monte Erebus se eleva a 3.749 metros acima do nível do mar, e sua língua de gelo se estende para o sul. Número 3. A Cordilheira Gambertsev. A Antártica não é apenas lar de criaturas estranhas, mas também apresenta cadeias de montanhas massivas e misteriosas. A Cordilheira Gambertsev. As montanhas estão escondidas sob uma camada de gelo de 2 a 4 mil quilômetros de espessura. Elas se estendem por 1.200 quilômetros e atingem uma altitude de 3.000 metros. Foram nomeadas em homenagem ao geofísico soviético Gregory A. Gambotsev, após serem descobertas por cientistas russos em 1958.
Exploradores russos registraram flutuações de gravidade incomuns vindas de sob o gelo, quando descobriram as montanhas de Gambertsev. Recentemente, uma equipe internacional de geofísicos sobrevoou as montanhas usando radar para espiar sob o gelo. O radar revelou as características físicas das montanhas e também foram feitas medições magnéticas e de gravidade para investigar profundamente a crosta. Descobriu-se que as montanhas de Gambertsev provavelmente se formaram há cerca de 1 bilhão e 100 milhões ou 1 bilhão e 800 milhões de anos, quando a Antártida Oriental estava se juntando a partir de pedaços menores. Nesse ponto, a cordilheira erodiu. Embora tenha permanecido uma rota de cerca de 20 milhas de profundidade na matéria subjacente. Então, o calor do interior da Terra aqueceu o material na raiz, fazendo com que ele se expandisse e flutuasse mais alto na matéria. O resultado é que as montanhas começaram a se elevar novamente cerca de 100 milhões de anos atrás, na época em que o continente indiano se separou da Antártida e migrou para sua localização atual no norte. Em seguida, a camada de gelo da Antártida começou a se formar cerca de 34 milhões de anos atrás. Durante todo esse tempo, a cordilheira de montanhas esteve envolta em gelo e preservada em um congelamento profundo. A razão pela qual Gambertsev ainda existe é uma teoria que ainda não é compreendida pelos cientistas. Número 4. Porcos do mar. Porcos do mar vivem no mar. Isso é mais um destaque da expedição à Antártica, que é fonte de pesadelo para muitos. Considerados as criaturas mais feias sob as ondas, os porcos do mar, conhecidos como Skoda Plains, são os caramujos do mar, vivendo entre outras criaturas do mar profundo, como corais e mariscos. Sua aparência difere umas das outras, dependendo do oceano em que você os avista. Mas uma coisa é certa: os porcos do mar são assustadores. Não é de se admirar que suas imagens tenham sido encontradas em diferentes vídeos das criaturas incríveis e estranhas do mundo. Se você observar o espécime de um porco do mar, notará que ele parece um balão de água cheio de algumas vísceras e órgãos reprodutores. Apenas olhar para a criatura lhe dará uma ideia vaga de onde o porco do mar tirou seu nome. O porco do mar foi visto marchando pelo fundo lamacento do mar a cerca de 660 metros de profundidade, na plataforma de gelo crua. Ele usa um anel de tentáculos ao redor de sua boca para pegar e comer detritos do fundo do mar. Becky Totten-Minzoni, uma paleoclimatóloga da Universidade do Alabama, explorando a região da Antártica, uma vez salvou um porco do mar de um caminho lamacento dentro de um dispositivo chamado multicorador. Inicialmente, ele havia coletado e armazenado algumas amostras de lama em um refrigerador em seu navio para estudo posterior. Ele ficou chocado ao encontrar o porco do mar vivo, mas preso dentro do tubo do multicorador. Número 5. Corpos mortos. Você pode ficar surpreso ao saber que corpos mortos foram encontrados na Antártica. Cientistas que exploram a região enfrentam um grande risco ao viajar para lá. Alguns deles acabaram perecendo durante suas missões e seus corpos nunca foram recuperados. A BBC projeta que centenas de corpos congelados podem estar presos sob as camadas de neve e gelo da Antártica. Em 1912, o explorador britânico Robert Falcon Scott e sua equipe de 4 homens ficaram presos em uma tempestade em sua barraca e morreram de exposição e fome, enquanto retornavam do Polo Sul. Embora os corpos de Scott e outros 2 membros da equipe tenham sido recuperados alguns meses após suas mortes, os outros 2 nunca foram encontrados até hoje. Uma morte recente registrada na região foi a do aventureiro britânico Henry Worsley, que morreu de falência de órgãos após um resgate aéreo do continente em 2016. Além das mortes naturais e mortes causadas por acidentes, também existem relatos de casos de assassinato na Antártica, embora não confirmados. Houve um relato de como um cientista russo assassinou um colega com um machado em 1959 depois de perder uma partida de xadrez. Alegou-se que o xadrez foi rapidamente proibido na região após o incidente. Curiosamente, é muito mais seguro visitar o continente nos tempos modernos, graças aos avanços tecnológicos e outras precauções. Os exploradores dos dias de hoje também aprenderam com os erros dos cientistas do passado que causaram seus desaparecimentos.
Número 6. Milhões de ninhos de peixes. Alton Purser, do Instituto Alfred Wegener, juntamente com sua estudante de pós-graduação Lilian Boehringer, estava a bordo de um quebra-gelo alemão na Antártida, observando baleias em um vídeo ao vivo, quando Lilian viu ninhos de peixes marcando o fundo do mar. À medida que a câmera do Sistema de Observação do Fundo do Mar, OBIS, se movia pelo fundo do mar, Lilian podia ver que os ninhos de peixes estavam por toda parte. Os ninhos tinham a forma de tigelas modestas e suspeitava-se que fossem esculpidos por peixes de gelo nototenoides, nativos dos oceanos do sul do Chile. Os peixes de gelo nototenoides são os únicos vertebrados sem hemoglobina em seu sangue, o que os torna conhecidos como sangue branco. A equipe mais tarde retornou ao local e rebocou a câmera a uma profundidade mais rasa para obter uma visão mais clara da colônia. Não é a primeira vez que ninhos de peixes de gelo são encontrados, mas o maior número já visto antes foi cerca de 40 ninhos. Para a surpresa da equipe, o local de nidificação tinha estimado 60 milhões de ninhos, algo nunca visto antes. Um número significativo dos ninhos estava sendo cuidado por pelo menos um peixe adulto, que vigiava uma média de 1.700 ovos. Continuando a exploração, a equipe encontrou o zooplâncton microscópico perto da superfície, onde jovens peixes se alimentavam. Peixes do gelo nadam para se alimentar no banquete flutuante após o nascimento e depois retornam ao fundo do mar para se reproduzir. Esforços estão sendo feitos para transformar a colônia em uma área marinha protegida, pois ela se tornou uma parte fundamental de um ecossistema local. Número 7. Fragmentos de DNA de 1 milhão de anos. Há fragmentos de DNA de cerca de 1 milhão de anos escondidos sob o leito do Mar de Scotia, perto da Antártida. Alguns desses fragmentos têm cerca de 1 milhão de anos, e os cientistas acreditam que esses fragmentos podem ajudá-los a entender organismos que habitaram os oceanos no passado e seus períodos de existência. Ao mesmo tempo, esses fragmentos podem ajudar os cientistas a compreender o impacto futuro das mudanças climáticas na Antártida, considerando que é uma das regiões mais vulneráveis do planeta às mudanças climáticas. As amostras desse DNA permanecem como o DNA autenticado mais antigo já descoberto, superando o recorde do DNA mais antigo anterior, que tinha 650 mil anos. Esse DNA de 1 milhão de anos é chamado de DNA antigo sedimentar, ou cDNA, e vem de eucariontes, que são organismos cujas células contêm um núcleo e organelas de membrana. A equipe também descobriu diatomáceas, que são organismos unicelulares datados de 5 a 40 mil anos atrás. Notou-se que cerca de 14.500 anos atrás, a Terra estava aquecendo naturalmente, tornando as águas mais quentes e causando um aumento significativo no nível do mar, contribuindo assim para o rápido crescimento das diatomáceas oceânicas. Os cientistas acreditam que variedades de pequenas diatomáceas ainda existem em nossos oceanos e formam a base da cadeia alimentar. Os cientistas estão fazendo esforços contínuos para aprimorar o processo de extração de fragmentos de DNA antigos do solo e eliminar o ruído e interferência criados pelo DNA moderno. Número 8. Fatoriano Profundo. O Fatoriano Profundo, que fica a uma profundidade de cerca de 24 mil pés abaixo da água abaixo de zero, ou à altura de 17 prédios Empire State empilhados juntos, é o novo ponto mais profundo na região oceânica do sul da Antártica. Até recentemente, os pesquisadores não tinham ideia de como isso se encaixava. O Fatoriano Profundo foi descoberto em 2019 por Victor Vescovo, um explorador e empresário americano. Ele estava em uma expedição para mapear os pontos mais profundos dos 5 oceanos do mundo. Vescovo pilotou pela primeira vez um submersível chamado Limiting Factor, do qual o Fatoriano Profundo derivou seu nome, até o fundo da trincheira do Atlântico Sul. A trincheira cruza o 60º paralelo sul, o ponto onde ele descobriu o novo ponto mais profundo do Oceano Sul. Desde a sua descoberta, o Fatoriano Profundo foi incluído em um novo mapa das montanhas, cânions e planaltos subaquáticos do Oceano Sul. O Projeto Cartográfico Batimétrico Internacional do Oceano Sul, IBCSO, e o Projeto Fundação Nippon GB Company Seabed 2030 têm como missão mapear todo o fundo do mar global até 2030.
O mapa é baseado em mais de 1.200 conjuntos de dados de sonar. O IBCSO encorajou todos os navios que passavam pelo Oceano Austral a ligar seus sonares para contribuir com dados para o projeto. Isso se deve ao fato de que o mapa do fundo do mar abrange mais de 18 milhões e 500 mil milhas quadradas de leito marinho. Após mapear todo o leito marinho global, os pesquisadores biológicos seriam capazes de localizar montanhas subaquáticas conhecidas como montes submarinos, que têm sido pontos quentes de biodiversidade subaquática há muito tempo. Número 9. Um lago enterrado no gelo. Aqui está outro mistério que espreita nas partes mais profundas da Antártica. Uma equipe de expedição de 25 membros explorou o lago subglacial Mercer, apenas para descobrir um lago enterrado que cobre uma área de cerca de 54 milhas quadradas sob a camada de gelo. Isso poderia significar que o lago pode abrigar formas de vida muito mais avançadas. Isso é possível, porque sinais de um lago enterrado semelhante de água salgada líquida foram encontrados no planeta Marte pela sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia. De acordo com John Prisco, um professor de ecologia polar na Universidade de Montana, que liderou a expedição ao Lago Mercer, as amostras de água coletadas do Lago Mercer continham aproximadamente 10 mil células bacterianas por mililitro. Isso representa apenas cerca de 1% das 1 milhão de células microbianas por mililitro, o que é típico do oceano aberto, mas muito alto para um corpo d'água sem luz enterrado profundamente sob um glaciar antártico. Ele concluiu que a alta presença de células bacterianas no lago enterrado indica sua capacidade de suportar formas de vida superiores, como animais microscópicos, como os tardígrados. A equipe utilizou perfuradoras e água quente para abrir um furo a partir de seu acampamento na camada de gelo do Atlântico Ocidental, que fica a cerca de 370 milhas a partir do Polo Sul, até o lago enterrado de água líquida. A equipe também utilizou um veículo subaquático operado remotamente, ROV, especializado, e várias câmeras para capturar imagens e vídeos do fundo do lago enterrado. Descobriu-se que existem inúmeros lagos enterrados na Antártica, levando a equipe a concluir que provavelmente formam um ecossistema único de água. Número 10. Cientistas descobrem enorme anomalia misteriosa. Cientistas descobriram que pode haver uma enorme anomalia misteriosa escondida sob Wilkes Land, uma região congelada de cerca de 151 milhas de largura e uma profundidade mínima de cerca de 2.700 pés. Acredita-se que a anomalia seja o que resta de um enorme asteroide, 2 vezes o tamanho do asteroide Chicxulub que causou a extinção dos dinossauros. Se isso for verdade, o asteroide pode ter causado o evento de extinção Permiano-Triássico, que matou mais de 96% das criaturas marinhas e até 70% dos organismos vertebrados terrestres. A descoberta foi feita pela primeira vez em 2006, quando satélites da NASA capturaram o que parecia ser um objeto enorme no meio de uma cratera de 300 milhas de largura. No entanto, a hipótese de que a anomalia fosse um impacto que matou os dinossauros foi descartada por Ralph von Fries, um professor de ciências geológicas da Universidade Estadual de Ohio. Segundo ele, o impacto em Wilkes Land é muito maior. Outra teoria indicava que o objeto poderia ser, na verdade, uma base UFO maciça. De acordo com o Secure Team 10, uma equipe de caçadores de UFOs, os nazistas teriam construído uma base secreta na Antártica durante a Segunda Guerra Mundial, para serem usadas por discos voadores. Podemos dizer que a equipe de caça, a OVNIs, está correta, considerando as descobertas recentes de várias entradas no lado das montanhas com formato de disco. Ao mesmo tempo, surgem perguntas sobre o quão possível é entrar nessas entradas sem uma aeronave ou, melhor ainda, uma espaçonave. Esse mistério permanece não resolvido até hoje. Número 11. O gelo que desaparece. A aceleração continua a cada ano nos últimos 25 anos. A Antártida perdeu incríveis 3 trilhões de toneladas de gelo. Isso foi descoberto depois que um grupo internacional de 84 pesquisadores analisou dados coletados de várias pesquisas por satélite na região fria ao longo de 25 anos, de 1992 a 2017.
Eles também descobriram que a Antártida está perdendo gelo cerca de 3 vezes mais rápido do que antes de 2012. Quais podem ser as implicações dessa descoberta na região da Antártida e no mundo em geral? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários. Desde 2012, a Antártida tem continuado a perder mais de 241 bilhões de toneladas de gelo a cada ano. A perda total de gelo durante o período do estudo contribuiu para um aumento do nível do mar de cerca de 0,3 polegadas, dos quais cerca de 0,4 polegadas ocorreram entre 2012 e 2017. Embora tenha sido afirmado anteriormente que as mudanças climáticas não afetariam as massas de gelo maciças na Antártida, novas descobertas revelam que a cobertura de gelo do continente pode não ser tão resistente ao aquecimento global como se pensava anteriormente. Os pesquisadores indicaram que se todo o gelo da Antártida derretesse, a água resultante elevaria os níveis do mar em cerca de 190 pés. Eles obtiveram esses dados por meio de 3 tipos de medições por satélite. Alguns satélites coletaram evidências sobre o volume do gelo antártico, enquanto outros acompanharam a velocidade do fluxo glacial para o oceano. O terceiro tipo de satélite calculou a gravidade das massas terrestres ao redor do planeta e o peso das camadas de gelo inteiras. Para colocar a perda de 3 trilhões de toneladas de gelo em perspectiva, o iceberg que se desprendeu da plataforma de gelo Larsen em 2017 pesava mais de 1 trilhão de toneladas e tinha aproximadamente o tamanho de Delaware. Além disso, o colapso das plataformas de gelo contribui para a maior mudança na perda anual de gelo na Península Antártica. Número 12. Icebergs verdes jade. Normalmente os icebergs são brancos ou azuis, mas quando você vê icebergs jade e esmeralda, você confirmará que eles são uma raridade. Esses impressionantes icebergs jade e esmeralda têm sido um mistério para os cientistas por décadas, mas descobertas recentes mostraram que os cientistas estão gradualmente desvendando os segredos de sua coloração verde. Após uma série de testes em amostras de gelo coletadas sob o gelo da plataforma de gelo Emery, foi descoberto que os óxidos de ferro na água do mar podem ser a provável razão para o tipo raro de icebergs. De acordo com o Dr. Mark Curran, glaciologista da Divisão Antártica Australiana, a cor única dos icebergs se deve à tonalidade amarelada dos óxidos de ferro na água do mar, que se combina com o azul cristalino do gelo. Embora os icebergs antárticos comuns sejam formados a partir da neve de água doce que cai no Planalto Antártico ou geleira, os icebergs de jade são formados quando a água do mar rica em minerais congela na parte inferior de uma plataforma de gelo, em camadas. Esses icebergs de jade contêm camadas de gelo azul-branco puro da geleira e gelo mais verde da água congelada. Segundo os cientistas, esses distintos icebergs de jade são ricos em minerais e podem ajudar a transportar nutrientes para áreas do Oceano Austral que sofrem com a escassez de ferro. Essa descoberta é muito importante, pois nos ajuda a entender como o ferro atua como um nutriente essencial para o crescimento das pequenas plantas na base da cadeia alimentar antártica, também conhecidas como fitoplâncton marinho. Número 13. Cientistas acompanham mudanças no gelo. Acompanhar mudanças na superfície de gelo, tanto remotamente quanto em tempo real, permitiria uma imagem mais clara da estabilidade da plataforma de gelo e prever quando a plataforma pode se tornar vulnerável ao colapso. Em 2018, a NASA fez uma revelação surpreendente sobre um iceberg retangular. A NASA capturou uma imagem de uma grande placa de gelo monolítica, flutuando nas proximidades da plataforma de gelo do Mar de Larsen. E ela tinha uma forma quase perfeitamente retangular. A NASA capturou a imagem desse iceberg retangular durante uma missão para estudar as regiões polares da Terra e entender as mudanças na espessura do gelo, localização, acumulação, etc. Nos últimos anos, esse iceberg em particular não é o tipo comum de iceberg angular, cujas pontas pequenas são visíveis. Em vez disso, ele é de um tipo completamente diferente de iceberg, descrito como um iceberg tabular. Os icebergs tabulares têm topos planos e lados quase verticais. Geralmente, eles se desprendem de plataformas de gelo. Os icebergs tabulares são conhecidos por serem extremamente grandes, embora o tamanho exato deste iceberg em particular ainda não tenha sido medido.
O maior iceberg registrado no mundo é o iceberg B15, que tem 183 milhas de comprimento e 23 milhas de largura, e se desprendeu da plataforma de gelo Ross em 2000. Estima-se que este iceberg retangular da plataforma de gelo do Mar de Larsen tenha cerca de 130 pés de altura e contenha toneladas de gelo que poderiam encher todas as piscinas da Califórnia várias vezes se derretido. O Mar de Larsen é uma plataforma de gelo muito grande com tempo suficiente para se espalhar e se tornar perfeitamente plana. No momento em que um iceberg se desprende de uma plataforma de gelo, ele assume uma grande forma retangular e plana à medida que se separa. Embora a parte inferior do iceberg possa ser lisa e plana, isso pode mudar com as correntes oceânicas. Número 14. O gelo cantor. Você pode não ouvi-lo cantar em voz alta porque o som que emite não é audível para os ouvidos humanos, mas a verdade é que o gelo que cobre a Antártida realmente canta. A descoberta do gelo cantor aconteceu por acaso. Pesquisadores estavam monitorando outros aspectos do comportamento do gelo depois de instalar 34 sensores sísmicos na plataforma de gelo Ross entre 2014 e 2017. Após revisar as leituras, eles descobriram que a camada de neve mais superficial vibrava constantemente, especialmente quando os ventos sopravam sobre a superfície irregular do gelo, produzindo um som a uma frequência de cerca de 5 Hz. Julian Chaput, autor principal do estudo e geofísico e matemático da Universidade do Colorado, em Fort Collins, descreve o som como semelhante a soprar uma flauta. Douglas Mikhail, glaciologista da Universidade de Chicago, ofereceu uma descrição mais poética do som zumbindo, comparando-o ao zumbido produzido por milhares de cigarras quando invadem o dossel das árvores e gramados no final do verão. Além disso, o estudo descobriu que a tonalidade do zumbido muda sob certas condições, como a alteração da forma das dunas de neve após tempestades poderosas, ou após um evento de aquecimento em janeiro de 2016. Número 15. As Cataratas de Sangue da Antártida. Ao ouvir seu nome, alguém poderia pensar que as Cataratas de Sangue, localizadas no Vale Seco de McMurdo, são uma cascata sangrenta. Isso não é verdade. A queda d'água foi descoberta pela primeira vez em 1911, quando uma equipe de cientistas notou que um penhasco de gelo havia sido manchado por um rio com uma cor vermelho escuro. Concluíram que as algas vermelhas ao redor poderiam ser a possível causa da descoloração da água, mas não havia prova para sustentar a afirmação. Este mistério permaneceu sem solução por 10 décadas, mas agora sabemos a verdadeira origem das Cataratas de Sangue, em grande parte graças à pesquisa conduzida pela Universidade do Alasca, Fairbanks. A coloração vermelho escura resulta da oxidação do ferro ao misturar-se com a água salgada do soro. É o mesmo processo que dá ao ferro enferrujado uma cor vermelho escura, ou seja, quando o ferro que contém água salgada entra em contato com o oxigênio, o ferro oxida e fica vermelho. Os cientistas descobriram a verdadeira origem das cataratas quando escanearam as camadas de gelo, das quais o rio flui, usando imagens de eco de rádio. A imagem revelou uma rede complexa de rios subglaciais e um lago subglacial cheio de soro rico em ferro. Em vez de congelar, o soro permanece líquido e flui com a presença de uma alta concentração de sal. Diferentemente da água pura, a água salgada tem um ponto de congelamento mais baixo e libera calor à medida que congela, derretendo assim o gelo para permitir que os rios fluam. Além disso, as altas pressões na base do glaciar contribuem para reduzir a temperatura a qual a água congela. Bem, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas uma dúvida que fica no ar é: qual dessas na Antártida mais te impressionou? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal, deixe o like, até a próxima!